Oi, boa noite. Deixa eu pegar a aula. Tudo bem, meninas? Acha aqui só pra mim o slide, por favor. Tudo bem? Vão me falando quem tava ontem aqui na live. Deixa eu ver se eu vejo todas vocês aqui. Não enxergo tudo, mas enxergarei. Cadê? Tá aqui? Não. Deixa. A Rosi tava ontem, né? Não, tá, não dá pra deixar menor, não, né? Deixa assim. Quer menor? Não, deixa que eu vou acertando aqui, né? No... É porque, tá vendo? Ele vai pulando por esse trás. A Jane tava, eu vi. A Ruth tava também. Me fala quem tá hoje e não estava amanhã. Aliás, ontem, tá louca. Amanhã todas vão estar. Quem que tava aí? Quem está hoje e não estava ontem? Tem alguém que tá na nossa primeira aula hoje? Baixa aqui. É aqui? A Emily não está, a Agatha também não estavam ontem, mas vocês assistiram, eu deixei lá no grupo. A aula de ontem eu consegui salvar. Vocês já assistiram? Fala pra mim aqui. Conseguiram assistir? Eu não sei se vocês estão no Telegram ou no WhatsApp, porque a gente tá com duas formas de comunicação com vocês. Então eu tenho mandado a apostila, né, do conteúdo da aula, né? Então nossa primeira aula foi ontem. E então eu nunca prometo salvar, porque às vezes celular é algo extraordinário. Você entra lá, salvar, ele não salva. Então eu não faço essa promessa. E porque também eu gostaria que vocês ficassem aqui pra gente interagir, pra gente poder conversar sobre, né, dúvidas, né? Mas eu sempre tento, né, deixar salva, mas por várias vezes eu não consigo, por conta de questões de celular mesmo, nem é eu. Ele às vezes não dá. Ai, que legal, Rita. Então, quem tá hoje e não assistiu ontem ao vivo, eu não sei se vocês estão no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. Eu estou mandando os conteúdos lá, né? São as duas formas que a gente tá se comunicando. Então, tem a apostila e tem a aula que eu coloquei no YouTube. Tudo bem? Vamos esperar mais uns 2 minutos? Me falem, deixa eu ver o que a gente pode adiantar. Hoje vai ser bem interessante, que a gente vai falar não é polêmica, é porque assim, o mundo do tape, ele tá muito mudado, né? E ele muda a cada dia mais, né? Amanhã vai ser totalmente diferente, então não tem o certo, o errado, o absoluto, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Por quê? Hoje a nossa ideia é dessa forma. Ou amanhã, por exemplo, ontem a nossa ideia sobre tape nas cirurgias plásticas era que ele tinha que ser linfático o tempo todo. Então, o nosso tema da nossa aula vai ser a diferença do tape contensivo ou tape mecanomodulador
tem vários nomes aí que a gente pode, que existem aí. Quase não tem ainda, gente, artigos, quase não tem livros sobre o mecanomodulador, tape contensivo, compressivo. Por quê? Porque é algo que a gente foi melhorando e adaptando e vendo a possibilidade de melhorar os nossos resultados. E aí não deixa de ser maravilhoso, mas está sendo muito utilizado o tape contensivo, tá? Qual que é a diferença? Eu vou conversar isso com vocês, vou mostrar algumas fotos e vamos também entender o raciocínio para quando usar um, para quando usar o outro, né? É interessante não só saber aplicar, o saber, né? O porquê aplicar, qual é o melhor momento, né? Ter um raciocínio lógico para quando você olhar um paciente e falar, cara, esse daí agora o mais legal seria o tape linfático. Não, o tape linfático não será suficiente. Vamos fazer o tape contensivo? Vai muito do nosso olhar clínico, tudo bem? Vamos me ajudar, ó, tem uma setinha aqui embaixo, vão mandando para suas amigas, por favor, pra gente assistir. Mas ajude também as suas amigas, eu garanto que eu vou dar bastante conteúdo para elas, para ajudar elas profissionalmente também. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, ó. Olha aí que troca da hora. Vocês vêm aqui, ó, na setinha e aí vocês encaminham para as amigas, tá? Todas da estética, né? Ou da saúde, né? Porque assim, o tape, ele é muito necessário para quem trabalha na estética e na saúde, né? Como eu já falei ontem, né? A nossa base, né? Ontem foi explicar por que ele é tão bom, por que ele é tão ajuda tanto, né? Nas cirurgias, por que ele é tão necessário, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Quem tá hoje aqui e não assistiu a primeira aula, é interessante para você entender o porquê, né? Que ele vai ser tão legal para uma cirurgia plástica, porque que ele vai ser tão legal para para um pós de estética mesmo. Nossa, você vai fazer uma criolipólise, aplicar o tape no final é maravilhoso. Você vai fazer uma enzima, aplicar o tape após é maravilhoso. Então, entendendo a base que foi a aula passada, vai ser bem necessário para o todo. Tudo bem? Então, compartilha aí, vamos começar. Então, vamos para a diferença, assim, básica que a gente tem. Esse daqui é o tape linfático, que é um dos primeiros que a gente utiliza, que quando veio para estética, foi o que mais utilizamos, foram o que mais a gente abordou para fazer o pós-operatório. E quem já tá há um tempo aí na estética, no pós-operatório, percebeu que ele perdeu um pouco o espaço e começou a entrar o tape contensivo, colocar o tape no abdômen inteiro. Quem percebeu isso aí, coloca aí embaixo. Quem já faz, né, de alguma forma, escreve aí pra mim que eu quero ver se vocês estão percebendo a mudança no mercado, né? Porque e vai mudar amanhã, tá, gente? E depois de amanhã também. E hoje eu vou contar uma novidade até o final da aula de um tape novo, né, que tem muito nos Estados Unidos e que já estão importando para o Brasil, que é uma forma legal de aplicar em algumas situações, né, que a gente vai falar aqui. Eu tenho umas fotinhos aqui para mostrar para vocês. Então, perceberam, né? Hoje aqui, mas Vanessa, então agora o mercado, o certo é só fazer o contensivo? Vamos entender hoje, até o final da aula eu juro que você vai entender que não, que os dois são maravilhosos, que os dois, que um não substitui o outro, que existe
o melhor momento para usar esse e o melhor momento para usar esse. Não tem certo ou errado, né? Porque às vezes eu falo muito aqui por mim, né? Às vezes eu olho, ai, tá errado. Mas aí você tem que entender um todo, né? Eu sou muito assim, olha essa aplicação, né? Porque eu sigo muita coisa sobre tape, o meu mundo é isso, né? E aí eu falo, nossa, aplicar errado, hein? Faria melhor. Ai, que horror. Mentira. Mas aí, depois eu falo, tá, mas e se foi desse jeito? E se foi sabe? Então, a gente, antes de julgar, a gente precisa entender o raciocínio. Então, vamos entender um pouquinho dessa diferença. Não esquece de mandar pras amigas, hein? Pra me ajudar, hein? Tô aqui olhando vocês, hein? Quem tá mandando setinha é minha amiga. Vai ganhar a aula toda, hein? Eu vou mandar só a aula toda pra quem tá me ajudando e chamando as amigas da estética. Ó, tem a apostila todinha desse material. Vou até virar aqui pra vocês verem. Ó, tem todo o material. Não consigo virar, pai, peraí. Ih, não vira. Eu vou virar o celular, então. Ó, tem todo o material aqui, ó, bonitinho pra vocês, hein? Quem indicar as amigas vai receber. Tô vendo, tudinho. Então, vamos lá, vou virar aqui. Claro que as amigas que interessam. Aí, diferenças principais do tape linfático ou do tape mecanomodulador ou tape modulador ou tape contensivo. Todos esses nomes são para a mesma coisa, que é um tape que a gente vai ter uma pressão, né, uma contenção na hora de aplicar, e ele vai ser inteiriço, não vai ser linfático, mas o nome cada um coloca o seu, é o marketing da pessoa e tá tudo bem, é isso mesmo, né? Então, o tape linfático, ele envolve uma aplicação do tape com um corte específico, né? Em formato de polvo, tem vários nomes, né? Eu gosto de polvo. Tem aí trocentos nomes que não muda muito, né? É tudo o marketing ou o nome que a pessoa leu no livro, porque tem muita literatura que vai falar vários nomes, às vezes traduções, né, diferentes, então fica a critério, mas é o tape em polvo ou o tape linfático, esse daqui. E aí, o que ele realiza? Ele vai fazer uma drenagem para reduzir o inchaço. Basicamente, o tape linfático, ele funciona para melhorar o edema daquela região, a questão linfática daquela região ali. Então, ele vai melhorar aquela circulação. Basicamente, bem básico, né? Porque ele é maravilhoso. E com isso ele vai melhorar a equimose, porque eu tô ali vascularizando aquela região. Ele ajuda na questão da inflamação, porque quando você vasculariza aquela região, aquele lugar inflamado que tá ali congestionado de anticorpos, ele vai ter um fluxo melhor e isso melhora a inflamação. Consequentemente, ele vai melhorar a dor, consequentemente, ele até melhora o movimento, porque teve melhora do inchaço, né? Porque muitos membros não se movimentam muito bem, porque tá inchado. Então, ele é perfeito. Utilizamos até ontem ele, quase absolutamente só ele, porque não sabíamos nem fazer esse, né? Isso é uma novidade. E o tape mecanomodulador ou tape contensivo, ele consiste numa aplicação em formato II, né? Então, você vai cortar ele, né, no formato em I, né? Tem vários nomes aí também, depende da literatura que você vai utilizar. E ele vai fazer o quê? Um suporte no músculo, diferente desse aqui. Mas, Vanessa, por que você tá falando? Se você tem seu tape aí, eu devia ter orientado vocês lá a tesourinha. Ah, aqui. Se vocês têm um tape aí, faça um teste aqui comigo. Eu vou cortar agora um pedaço e vou cortar agora um pedaço, ó, vou cortar o meinho. Faça esse teste aí comigo, tá? Então, eu vou cortar só uma tirinha, que é como se ele fosse o linfático. Fez isso? Corta, ó.
Corta o linfático, segura. Corta o inteiro, segura. Não deixa cair que nem... Cortou? Agora, faça esse movimento, ó. Estica esse. Estica, ó. Viu? Olha a tensão desse. Coloca aqui. Estica esse daqui. Você vai perceber que esse daqui tem muito menos tensão do que esse. Ele se estica muito mais e esse aqui segura muito mais, tá? Quando eu corto ele ao meio, ele fica mais molinho, ele tem uma flexibilidade, ele perde um pouco a sua flexibilidade. Quando ele tá por inteiro, ele faz uma contenção maior, entendeu? Então, dito isso, seguimos. Deu pra perceber, então, que esse aqui segura mais, ele se estica mais e esse aqui é mais molinho, ó. Entenderam isso? Seguimos. E aí, o tape mecanomodulador, ele vai ter um suporte muscular. Por quê? Porque ele vai aderir muito mais ao músculo, ele vai segurar muito mais esse músculo. E aí, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma adaptação naquele músculo. E se você aplica corretamente, você vai trabalhar de acordo com a fáscia desse músculo. Olha que interessante. Mas não quer dizer que esse aqui é melhor, mas ele é necessário, certo? Então, essa aplicação, ele dá um suporte para o seu músculo muito melhor. E além de fazer todos os benefícios que esse também faz, que é melhorar edema, porque lembra ontem que eu falei para vocês que o tape, ele tem uma tecnologia que ao aplicar na sua pele, ele estimula a circulação por conta da tecnologia, ele é muito similar à nossa pele. Olha, as arranhuras do tape, ele é muito similar às... Não vai dar pra ver. As arranhuras da nossa mão. Você tá vendo, ó? As arranhuras da nossa mão. Ele imita a nossa arranhura. E com isso, faz com que o nosso cérebro dê uma bagunçada ali. O que tá acontecendo aí, garoto? E faz com que gere uma comunicação maior para o nosso corpo. Dito isso, então esse aqui tem todos os benefícios que esse tem, mas ele vai interferir de uma forma diferente, porque ele vai atuar mais muscularmente, além de preencher sem deixar nenhum espaço. Esse aqui, quando eu for aplicar, eu vou deixar um espaço, um ladinho sem, o outro com espaço, um ladinho sem. Esse eu vou preencher o corpo todo. Não é isso? Então, vimos a diferença dos tapes? Vocês entenderam isso? Escreve aí pra mim, deixa eu ver se vocês entenderam. A diferença de um tape pro outro. Tranquilo até aqui? Tô falando rápido. Que eu falo rápido, gente. Tranquilo? Ótimo. Deu para entender até aqui, né? A diferença? Legal. E a finalidade? A finalidade é basicamente tudo que ele proporciona, né? A gente utiliza os dois, vai depender da situação daquele tape, né? Então, no tape, a finalidade para o tape linfático vai ser a aceleração daquele processo de cicatrização, né? Então, eu quero só melhorar a vascularização daquele tecido, eu quero melhorar aquele edema, aquela região. E quando a gente fala em melhorar o edema, eu queria que ficasse claro, mas por que melhorar o edema no pós-operatório? A gente tem que entender que a gente teve uma agressão, ou, por exemplo, num procedimento estético, ou qualquer procedimento estético. Quando eu agredi aquele tecido,
o meu corpo vai mandar informação para tratar daquela agressão, né? Da cirurgia, do que for. Aí, o nosso corpo muitas vezes exagera no excesso de líquido. E o exagero faz com que a cicatrização não fique tão boa. Por isso que a gente precisa controlar, mas controlar com cautela, controlar com juízo. Hoje, né, muitas pessoas gostam de usar muitos aparelhos agora no pós-imediato. E isso tá um burburinho, sabe? No mundo do pós-operatório, ele oscila demais, como eu falei pra vocês. Tudo vocês têm que analisar. Tudo que eu estudo, tudo que eu passo pra vocês, eu sempre passo assim, olha, eu sou a certa do rolê, vocês têm que fazer só o que eu tô falando. Eu jamais faria isso, porque por muitos anos de experiência, né, 16 anos só trabalhando com isso, eu vejo que não dá pra você ter a certeza absoluta de nada, mas dá pra você experimentar o que funciona pra você e seguir se isso funciona ou modelar se você acha que isso não tá tão tranquilo. Por que eu tô falando isso? Porque teve um momento do pós-operatório que no pós-imediato as pessoas estavam levando ozônio e já aplicava dentro do centro cirúrgico o ILIB. E isso acontece hoje. Hoje alguém está operando e algum profissional está colocando ozônio nesse paciente, está colocando ILIB nesse paciente. Por que se fazem isso? Porque querem melhorar e controlar a inflamação. Porque ele acabou de sofrer um processo cirúrgico. E aí, pega uma aguinha pra mim. E aí, qual que é a intenção? Eu vou colocar o ILIB, ele é anti-inflamatório. Eu vou colocar o ILIB ou eu vou colocar o ozônio nesse paciente, porque eu vou ajudar com que não tenha excesso de inflamação. Porém, gente, a história já mudou. Já tem aí uma galera não utilizando esses procedimentos. Por quê? Em alguns casos, o ILIB promoveu, mas não foi assim comprovado exatamente, porque não tem um exame. Nossa senhora, saiu aqui no exame que o ILIB que provocou. Não, mas foram comparados que algumas pessoas que passaram por pós-operatório com o ILIB tiveram hemorragia. E o ILIB, ele vai promover a vascularização, só que esse paciente tá lesionado. E esse paciente, né, acabou de sair de uma cirurgia, lesionado, pode alterar demais. Então, às vezes você quer promover muita melhora da inflamação, mas aí o teu corpo pode dar um efeito rebote. E aí hoje, no dia de hoje, que dia que é hoje mesmo? 3, já me perdi, 4, 5, 4, né? 4. No dia de hoje, o melhor a se fazer é só colocar o tape. Claro que não é todo mundo amanhã. Daqui a pouco você vai virar os teus stories, vai ter alguém falando, nossa, o ILIB e o tape, o ILIB e o ozônio junto é maravilhoso. E tá tudo bem, eu não tô falando que tá errado. Mas eu estou falando que nos últimos congressos, que nas últimas pesquisas e alguns artigos falaram que não é seguro mais. Mas tem gente que tá fazendo e não tô falando que tá errado. Mas eu, Vanessa, não utilizo mais. O que eu faço no pós-imediato? Tanto no pós-parto, quanto no pós-operatório ou quanto no pós-procedimento. Tape. Então, tudo mudou, mas o tape não mudou. Só mudou o quê? Que algumas vezes você vai usar ele contensível, outras vezes você vai usar ele linfático. Mas as tecnologias ficam a critério de qualquer um. Vanessa, mas eu trabalho há 20 anos, que nem já, né, lá eu dou consultoria, né? E já teve essas conversas. Eu trabalho há 20 anos e nunca ninguém deu nenhum problema e eu utilizo o ILIB sempre. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu, Vanessa, também já utilizei, mas de acordo com esses dados, eu fiquei insegura. E como o tape me fornece muito bons resultados, e eu acredito que a gente precisa deixar o nosso corpo trabalhar. A gente não precisa
também tirar tanto a inflamação imediata desse corpo. Por quê? Senão ele vai ter dificuldade para cicatrizar. Então, acho que você utilizar apenas o tape naquele pós imediato, na minha visão de hoje, amanhã eu vou estar falando outra coisa, na minha visão de hoje, eu acho mais seguro e é o que eu tenho feito. Então, eu tô falando aqui a minha forma de trabalhar hoje, tá? Então, não estou falando que é errado fazer o ozônio. Tem gente que faz o ozônio retal, tem gente que faz o ozônio local, logo na saída do pós-operatório. Não estou falando que é errado, mas estou falando que já, né, está sendo estudado possíveis complicações sobre isso. Eu tô evitando problema na minha vida, eu já tenho problema até demais, que eu nem causei, então não tô querendo... Cara, se o tape tá dando muito certo, é o tape que eu vou fazer, entendeu? Por quê? E eu tava achando um trambolho ficar levando ozônio pra dentro do hospital, ó, só levar o tape, menina, eu aqui, ó, eu e a minha tesoura, minha bolsinha. Vou ser bem sincera, eu adorei, ai que horror, mas eu adorei essa insegurança que gerou sobre aplicar lib, sobre aplicar, eu adorei essa parte, disfarça aí. Eu falei, bem mais legal. E eu acho bem mais seguro, tudo bem? Dito isso, vamos para as finalidades. Vamos aqui, ó, a finalidade do tape, então, já falei pra vocês que é a melhora do edema. O do mecanomodulador ou do contensivo, além daquele suporte, né, que a gente vai dar uma sustentação ali pro músculo, que a gente vai gerar uma tensão maior, ele vai também dar uma estabilidade. Para quem vai ser legal essa estabilidade? Para pós-gestante. Quem faz pós-parto, que é uma área muito crescente, muito, tipo, ela é uma das partes, assim, da minha profissão que mais tem movimentado a minha clínica no momento. Tanto o pós-parto, faço muito pós-parto, mas, aliás, o pós-operatório, muito pós-operatório, e gosto bastante porque o pós-operatório lota a minha clínica. Eu vou lá e vou usar o tape, vou atender essa paciente no pós-operatório e depois ela vai vir fazer o pós na minha clínica. Então, isso movimenta muito a clínica. O tape, ele traz muitos clientes. As pessoas vêm para fazer uma aplicação de tape e ela tem que fechar pacote. Cara, ela vai vir para fazer uma aplicação de tape no pós-parto e depois ela vai precisar fazer drenagem para desinchar. Ela vai querer um tape no pé dela, ela vai querer o tape na mama dela para ajudar na questão da amamentação. Ela vai ter problemas com o inchaço maior ali da mama, um descontrole, e ela vai precisar de tape. Então ela vai precisar de mim, ó. Então ele abre portas, né, pra gente trabalhar. E o pós-parto, ele é maravilhoso porque todo dia nasce criança, gente. E nasce muita criança. Muita criança mesmo. Então, ele é maravilhoso. E aí, o tape contensivo ou mecanomodulador, ele também ajuda a reduzir fadiga. Olha aí que bacana na questão do pós-parto. Lembra? Pós-parto, o paciente tá lá com aquele músculo muito inchado, né? O tempo todo. E aí, gente, como é que ele vai melhorar para trazer? Se eu utilizo o tape contensivo, ele vai me ajudar a melhorar essa fadiga. Ele vai me ajudar na estabilidade desse músculo. Ele vai ajudar na questão do suporte e do feedback que eu vou ter, né, no meu paciente. Então, é imprescindível. Nesse caso, no pós-parto, eu vou falar, a Virgínia, né, que é uma blogueira, ela fez o tape, eu tenho até a foto dela aqui, dos stories dela, o tape linfático no pós-parto. Gente, no pós-parto, o tape linfático, na minha opinião, não é tão bem-vindo. Gente, a mamãe, ela não precisa melhorar só o edema. Ela precisa trazer esse abdômen, ela precisa ganhar força. Lembra que eu falei pra vocês
que o tape assim, ele perde resistência, que assim ele fica muito mais molinho e ele assim, ele fica muito mais rígido. No que uma mamãe do pós-parto precisa, gente? De rigidez, trazer esse músculo pra dentro. E aí se eu coloco uma coisa só pra melhorar edema, vai ser legal? Vai ser legal. Mas vai ser o melhor que ela pode ter? Não, não vai ser o melhor que ela pode ter, né? Então, o contensivo na cesárea ou no pós normal, né, um pós-natural, é o melhor. O linfático para pós-parto, eu nunca utilizo, nunca. Porque eu quero que esse músculo volte para o lugar dele. Eu quero que essa mãe sinta essa contração, sinta força nesse abdômen. O linfático, ele não vai me fazer isso, tudo bem? Vou mostrar umas fotos e a gente vai discutindo mais quando que é melhor o linfático ou contensivo. O que a gente utiliza nos dois? O que a gente utiliza? Depois a gente conversa, responde algumas respostas, senão eu perco o raciocínio aqui. O que a gente vai utilizar nos dois? Tape, gente, né? Que material a gente utiliza? Nos dois, o tape. O que vai mudar é o corte, tá? E a indicação, coloquei aqui na nossa apostila pra gente, pra vocês que vão receber aí a apostila, né? Ele vai ser utilizado, né, gente, até numa lesão. Uma lesão muscular, um pós-operatório é uma lesão muscular. O médico entrou com uma cânula e lesionou. Não chegou até o músculo, mas ele chegou ali próximo da fáscia. Ele gerou uma lesão naquela região. Então, ele vai ajudar na questão até da cicatrização. Tudo bem? Vou mostrar aqui as fotos para vocês. Contraindicação, gente. A aplicação correta para evitar o desconforto, né? A gente precisa saber aplicar. Não adianta a gente achar que sabe aplicar. Não adianta a gente aplicar de qualquer jeito, tá? Por quê? De vez a gente melhorar, lembra o tape mecanomodulador, ele ajuda a modular aquele tecido. Então, ele vai ser interessante no pós-parto, vai ser interessante no pós-operatório, né? Mas ele ajuda a modelar. Ó, o nome já diz, porque ele vai, né, trabalhar. E se eu não sei fazer, o que eu vou fazer? Eu vou atrapalhar a cirurgia. Eu vou deixar essa cirurgia péssima, entendeu? Então, eu não aconselho quem acha que sabe fazer o tape. Eu acho que se você tem insegurança, não arrisque o procedimento do seu paciente. Eu acho muito injusto, né, com o paciente. A gente pode fazer testes e avisar, olha, eu tô aprendendo, olha, mas assim, prometer um resultado, se a gente não sabe fazer, é muito triste, porque numa cirurgia é muito sério a gente saber aplicar e quando aplicar corretamente pra gente ajudar, porque infelizmente a gente pode piorar a cirurgia. Vou mostrar algumas fotos do que eu não faria hoje. Ontem eu já fiz. Vou virar aqui pra vocês. Ó. Lipo de papada. Ai, pai, tá escuro, deixa eu... Dá pra ver aí? A foto, tá boa? Tá boa? Lipo de papada. Já fiz muito. Não faço mais. Não acho que isso é mais o correto para um tape... Opa, deixa eu segurar aqui pra vocês. Para um pós de lipo de papada. Por que, Vanessa? Porque eu vou melhorar só o edema. Lembra que eu falei pra vocês? Olha aqui na foto. Por que eu vou melhorar o edema dessa região e dessa aqui não? Por que essa região não merece ser melhorada do que essa? Né? Porque antes, na teoria, a gente entendia que, cara, o tape eu coloco a âncora aqui, vai trazer pra cá o líquido. Sim, ele vai fazer. Só que na lipo de papada, eu não preciso ter uma
Deixa eu parar aqui. Uma melhora também na questão da pele. Eu preciso. Isso vai me proporcionar? Não. Numa lipo de papada, não faria mais esse. Não faço mais esse tape, certo? Vamos analisar outro caso aqui. Numa blefaroplastia... Opa, por que não... Ah, tá. Esse eu faria. Por quê? Porque não tem pele muito envolvida, vai ter edema nessa região, eu vou ter edema. Essa aplicação eu faria. Opa. Ai, caramba, deixa eu ver. Essa aplicação eu faria? Não faria mais. Isso daqui é de um artigo, tá, gente? Não é nem... Nossa... Isso aqui era indicado, isso aqui eu fui ensinada a fazer isso. Faria de novo? Não, não faria. Por que eu não faria? Só foi lipado aqui e aqui não foi lipado? Por que eu quero que melhore aqui e aqui não? Não faz mais sentido isso aqui pra mim. Vocês concordam? Outra forma de aplicar, não faria mais. Mesma situação que eu falei pra vocês lá do outro. Por quê? Porque eu quero que cole todo. Lembra? Entrou uma cânula aqui. Ai, tá um escuro aqui. Deixa eu ver. Tá vendo que tem um negócio escuro aqui? É uma sombra. Ah, peraí. Agora melhorou. Tá vendo? Porque se ela entrou uma cânula aqui e lipou, se eu colocar algo contensivo, não vai ser muito melhor que eu vou ajudar esse paciente? O que vocês acham? Vamos outro aqui, vamos conversar mais. Ah, esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Peraí, a gente já conversa desse daqui. Esse daqui é a mesma que a gente fez, só que ele é muito mais unido. Então, provavelmente, nisso daqui eu usaria num pós de endolaser. Vocês estão recebendo pacientes de endolaser? Por quê? Porque eu também vou trabalhar um pouco a melhora do meu paciente. Essa aplicação... Já fiz. Não faria mais? Não. Porque, gente, a paciente foi, vamos entender o raciocínio, toda lesionada. Você acha que essas 3 tiras vai drenar ela? Não, gente, não vai drenar ela. Não faria, já fiz e não faria mais. Isso aqui, faz sentido isso daqui hoje pra mim? Ontem fez, deve ter sido até minha... Ah, não. Ontem fez. Hoje eu já não faria mais. Faria o contensivo. Qual que você faria, Vanessa? Eu faria numa mama. Deixa eu achar. Ó, no abdômen. Faria esse. Não faria aquele. Por quê? Porque eu quero melhorar todo o edema. Sabe quando que eu faria? Não aquele, mas eu faria esse. Esse aqui. Num paciente que teve complicações, eu preciso ver um pouco a cirurgia, então eu não posso fechar esse paciente todo, mas eu vou fechar o máximo que eu posso. Só que o doutor falou assim, Vanessa, essa paciente sangrou muito, eu não pode fechá-la toda, então eu faria até menos que esse, faria algo assim, ó. Faria algo assim, dá pra ver? Se eu vou colocar mais perto. Por quê? Ó, ela foi toda cortada, essa paciente, tá vendo? Toda, é uma cirurgia muito grande. Então, eu não fecharia essa paciente, porque se eu fechar, eu não vou ver se ela tiver um início de necrose. Mas se é uma paciente que o doutor falou assim, cara, essa paciente foi sucesso. Fecho tudo, fecho o peito, fecho tudo. Foi sucesso, Vanessa, não sangrou, cirurgia foi no tempo correto, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ó, só que ela tem uma cicatriz aqui, então eu vou fechar tudo, vou fechar a cicatriz? Não, o doutor mata nós. E aí, faria isso. Isso aqui, não faria mais. Já fiz? Já fiz. Não faria mais. Por quê? Não tem tape suficiente para esse paciente. É mesmo numa cirurgia grande que ela poderia ter complicado, não sei esse caso, é muito pouco, entendeu? Não faz mais sentido esse tape. Ah, Vanessa, mas a paciente veio para mim, ó, esse aqui, ó. Não faria mais, não faz mais sentido isso. Entendeu? Para bichectomia,
Até faz, mas olha isso aqui, pra papada, não faria mais. Já fiz, já fiz. Que mais? Esse daqui, as canaletas, uma abdominoplastia, a lipo HD com abdominoplastia. Muito pouco é ótimo, né? Pouquíssimo tape, não faria mais. Vou virar aqui um pouquinho pra mim. Conseguir entender mais ou menos o meu raciocínio pra hoje aplicar o tape? O que vocês estão achando aí? Me conte pra gente conversar um pouco. Antes de eu mostrar a outra aplicação de tape. Hoje eu uso mais o contensivo em casos que deu tudo certo. Que o médico falou, cara, vai nesse. Ou, por exemplo, qual é a necessidade desse paciente? Eu preciso ajudar ele a modelar ou ele só precisa melhorar o edema? Se ele precisa só melhorar o edema, ele vai ser sucesso. Se ele vai entrar, por exemplo, uma abdominoplastia, se ele vai precisar de uma modelagem, era uma paciente que ele fez um corte muito grande, ela tinha pouca cintura, era muita pele, então é interessante a gente modelar. Tudo bem? Conseguiram entender? Quando usar um, quando usar outro, quando é interessante. A parceria com o médico é primordial pra gente ter os pacientes. O pessoal até pergunta, e como é que a gente chega nos médicos? Cara, paga a consulta e vai lá e explica pra ele. Porque se você falar que quer só conversar com ele, oi, deixa eu te falar, você quer me indicar? Ele tem 50 mil pessoas lá querendo indicar ele. Mas se você vai lá e paga uma consulta e fala que quer fazer uma cirurgia pra secretária dele, aí chega lá na consulta, você chega com o teu celular, olha o que eu sei fazer, olha, você não pode me indicar. Ele vai ter maior sensibilidade, cara. Tu gastou R$400 pra falar com o cara, que é o mínimo aí, as consultas do médico normal. O médico anormal tá 1.200, 1.500, mas vale a pena, né? Vale a pena você mostrar o seu trabalho ou captar clientes, né, que vão fazer cirurgias com ele. Às vezes ele vai oferecer, você já tem profissional para fazer o tape? Eu tenho, mas eu tenho a minha própria. Ele indica, né, ou às vezes eu tenho a minha própria. E dentro da sua própria, conversa com ele. Quando você atender ela, e sempre tem alguma coisa que tá acontecendo naquele pós-operatório, por melhor que seja. Você vai lá, pede o telefone dele e você vai pedir informação. Que mais, gente? Da aula, vocês entenderam diferenças do tape linfáticos, do tape mecanomodulador? Conseguiram entender um pouco quando a gente deve aplicar um, quando a gente deve aplicar o outro? Como eu falei, nos procedimentos estéticos, o tape, a mesma aula de ontem, se a gente vai gerar uma inflamação, o tape melhora isso, a gente vai gerar também. A gente vai usar o tape pra gente melhorar, por exemplo, num pós-botox é interessante, num pós de bioestimulador. Tudo bem? A canaleta, eu só coloco pra colocar a canaleta, né? Eu não faço compressão, eu preciso só colar as canaletas. Quem viu meus stories ontem foi o dia do pós-operatório. Sobre tape linfático contensivo, me falem aí se vocês ficaram com alguma dúvida. Amanhã a gente vai ter uma prática, as práticas que eu prometi para vocês. Eu vou explicar o porquê aplicar numa cicatriz
e como melhorar essa cicatriz e por que vai ter um benefício tão interessante para uma cicatriz. Qualquer tipo de cicatriz, tá, gente? Uma cicatriz de abdominoplastia, uma cicatriz de prótese de silicone. Eu vou mostrar para vocês como vai ser, quando colocar. Gente, mas Vanessa, eu vou mexer na cicatriz, o médico vai me bater, não vem com curativo? Eu vou explicar para vocês amanhã como vai ser e que horas que você vai utilizar esse tape, como você vai utilizar nessa cicatriz, tá? E qual é a forma certa. Vai ter aula prática e vai ter a aula prática como melhorar tanto a mama da sua mamãe gestante. Então eu vou ajudar vocês a já ganharem dinheiro aí nesse mundo do tape, tá? Então vocês já vão poder, né, aplicar tanto na mama. Então vocês já vão ajudar uma mamãe, né, que vai ter dificuldades com a mama, ou falta de leite, ou excesso de leite. Então eu vou explicar para vocês qual a melhor forma na prática, aula prática mesmo, de aplicar, e vou explicar qual a melhor forma e como aplicar e quando aplicar na cicatriz. Então a gente vai falar sobre o tape contensivo e sobre o tape linfático. E isso vai ajudar vocês já a ganharem dinheiro. Vocês vão oferecer para essa mamãe gestante. Você tá com... Claro que tem milhões de outras coisas que você pode fazer. E eu vou explicar também isso. Vai fazer só o tape, Vanessa, nessa mama dessa mãe? Não, pode fazer outras coisas também. A gente vai conversar. Mas o tape também. E você já pode cobrar e deve cobrar o seu trabalho, né? Pelo menos aí nessa aplicação, dependendo se for no seu consultório ou se for na sua clínica, né? Se for na sua clínica, no seu consultório, ou se for na casa dessa paciente, pelo menos uns R$80. Então amanhã eu já quero te ajudar a ganhar esses R$80 por aplicação. E a mesma coisa para fazer no pós de cicatriz. Uma paciente que tem uma cicatriz mais tardia, vou apresentar um artigo científico para vocês mostrando, né, essa cicatriz tardia, né, e essa cicatriz recente. Então você vai me ajudar a melhorar essa cicatriz que tá lá com 1, 2, 3 anos ruim, deu até uma queloide. A gente vai conseguir melhorar e aí você também vai aplicar e pode cobrar pelo menos R$80, independente se vai ser, né, home care ou se vai ser na sua casa. Home care sempre tem que ser mais caro, né, gente? Você vai gastar tempo para ir, tempo para voltar, sua gasolina ou seu transporte. Então precisa ser sempre mais caro do que no consultório. Então amanhã a gente vai fazer essas práticas, vai conversar, vai entender o porquê que elas são necessárias e por que vão ajudar. E vou explicar cientificamente o que os artigos falam sobre essas aplicações e por que vai melhorar tanta gente. Tudo bem? Não tem um jeito certo e um errado, né? Depende do paciente, o contensivo ou o linfático. Microcorrente é bacana, mas eu gosto de fazer depois de 5 dias qualquer aparelho. Você não usa mais o Ilib depois de 5 dias, que aí já o processo de cicatrização já foi. Qualquer parte de aparelho eu vou entrar a partir de 5 dias, que já não tem mais risco de hemorragia, tá? Os problemas estavam sendo dentro do centro cirúrgico, ou no primeiro dia ou no segundo dia, porque ainda a paciente está entrando em recuperação. Eu estou fazendo isso, mas não estou falando que quem faz um ozônio de pós-imediato tá errado. Porque eu sigo médicos que tem dentro do centro cirúrgico dele. Ele não é nem o profissional, ele mesmo aplica e ele acha maravilhoso e tá tudo bem. Eu, Vanessa, não faço mais isso, já fiz, não faço mais isso porque achei muito coerente a questão do Ilib e do ozônio atrapalhar em alguns casos, e eu não tô afim de problemas. Lipos contensivos, dependendo da situação. Por exemplo, se você vai pegar uma paciente... Hoje, quase todos os cirurgiões oferecem as lipos com
aparelhagem, né? Não só a lipo. Ele vai lá e coloca ou o Body Tight ou o Renuvium, que são aparelhos que retraem a pele. O Body Tight, ele vai ser um aparelho que ele vai machucar a pele após a lipo, né? Pra quê? Pra promover melhora da flacidez. Eu vou colocar tape nessa paciente? Nunca. Lembra? Tá lá no artigo, na apostila que eu vou mandar pra vocês. Não se coloca tape em lugares com ferida. O Body Tight, ele promove machucado. Eu vou esperar cicatrizar aquela região e depois eu vou colocar. Então, não se... Então, contensivo depende do que você vai estar fazendo. Nem sempre vai ser... Depende da cirurgia, da forma que essa paciente chegou para você. Nem sempre você vai colocar tensão. Na verdade, você vai colocar tensões em algumas regiões e outras não. Umas vão ser necessárias para você ajudar a modelar, outras não pode, porque senão você vai atrapalhar a cicatriz. Então, né, não tem, tipo, vai ser sempre assim. Não, tem que analisar aquela cirurgia. Que mais? Lipo de papada, já falei. As tensões, acabei de falar, né? Vai depender da cirurgia, se a cicatriz tem a forma certa pra gente colocar. Eu também não quero BO na minha vida, não. Tô evitando. Os procedimentos estéticos, né? Todos vão ser maravilhosos. Então, quem tá com... Eu tô lendo lá de cima. Quem tem risco de deiscência, quem tem problema com circulação, né? Quem já teve uma outra cirurgia, essas vão ter sempre ser os linfáticos pra gente enxergar ali, né? Isso, o Renuvium não aplica tape, foi o que eu falei. Porque senão... O Renuvium não, ó. O Renuvium é por dentro, a gente aplica o tape. O Body Tight... Aí, ele me atrapalhei. O Body Tight... O aparelho que for retrair a pele, porque agora tem vários, nossa, uma maravilha, né? As pacientes quase não estão precisando, assim, com uma flacidez pouca, né? Fazer uma abdominoplastia só por uma pequena flacidez, né? Uma pequena flacidez, eles fazem a lipo e passam esses aparelhos para retrair a pele. Claro que uma flacidez grande vai ter que fazer ainda a abdominoplastia. Mas o aparelho que for por dentro, ele vai lá, a lipa e depois ele enfia. Aí vai ter aparelhos que vão ser jato de plasma, que vão retrair, laser, né? Tem várias tecnologias para melhorar a flacidez que são aplicados de imediato na cirurgia. Esses que são por dentro, o tape, ótimo. Os que lesionam a pele... Tem Body Tight, tem mais uns 7 aí. Depois a gente pode até falar os nomes, mas todos vão ser para a mesma função, melhorar a flacidez. Cada um vai ter uma tecnologia, uns por laser, outros por jato de plasma, outros por, né, várias tecnologias que querem melhorar. Então, os que forem por cima da pele, machucou a pele, eu não posso, gente, colar nada numa pele machucada. Essa é a única contraindicação do tape. Né? Se eu vou fazer na única contraindicação, não. Agora, os que forem retração de pele por dentro, a pele tá íntegra, maravilhosa, pronto, você faz o tape tranquilamente. Responde tudo, eu acho, hein? Então, amanhã a gente vai aprender a aplicar esses tapes e entender aí um pouco sobre essa forma nova que a gente tá aí aprendendo, né? Trabalhando, entendendo esse mundo, né, do linfático. O linfático para... Ai, nossa, tape para inchaço. Olha, linfedema, gestante, tape para inchaço, o linfático é maravilhoso. O que eu ia mostrar para vocês. Vocês já viram? Opa, fechei a câmera, não era isso, queria só virar. Esse tape, gente... Olha que maravilha. Ele é uma ideia, vou pegar... aqui que eu ia falar mal. Não ia falar mal, mas ia falar... Olha, uma aplicação errada de tape, tá, gente? Lembra que eu falei assim? Esse tape... Cadê? Deixa eu achar. Calma aí. Peraí, tá errado.
Deixa eu parar, a foto tá pequena, né? Mas eu vou mostrar essa, olha, quando tirou o tape, como tava. Olha que deformado. Aí ficou bonitinha aqui. Faz sentido isso? Não faz, né? Eu vou mostrar qual aplicação foi isso. Peraí. Eu já mostrei, mas só pra vocês lembrarem. Essa aqui. Caramba, saiu, peraí. Oh, meu Deus, pulei, peraí. Aqui. Ó. Uma aplicação, não é exatamente essa, mas uma aplicação assim, que foca no corpo inteiro, pode promover aquilo lá. Tá vendo, gente? Deixa eu virar aqui pra mim, que eu vou mostrar outra. Vocês estão vendo? Então, tem que saber aplicar, tem que saber raciocinar. Não, gente, é só aplicar uma fitinha, pô. Não, gente. Ó, uma aplicação linda. Olha, mas é pra todo mundo? Não. Como é que... É pra todo mundo essa aplicação? Não. Todos os pacientes que vão vir, eu vou fazer desse jeito? Não. Tem tensão em tudo? Não. Não tem, entendeu? É tudo um entendimento pra aplicar. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Ah, isso aqui que eu ia mostrar. Essa aplicação, olha que interessante. Muito mais interessante. É porque é bege, viu? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Muito mais interessante, muito mais benefício para ajudar a colar esse paciente. Isso pode ser num paciente que seja lipo de papada. No paciente de endolaser, que tem vários furinhos, já não é interessante. E eu aqui, ó, deixaria o lugar da cirurgia, da incisão exposto. Faria um cortezinho aqui. Esse daqui é muito mais interessante do que esse. Entenderam? Muito mais interessante. Outra... deixa eu só virar pra vocês, pra mim achar o que eu quero mostrar. Peraí. Conseguir entender tudo? Tem vários removedor para tape. Vários. Você aplica produto específico e você vai tirar sem nenhum problema. Ó. Essa marca tem feito tapes já com esses cortes. É interessante para todo mundo? Não. Mas para alguns pacientes é bem interessante, principalmente os que a gente não sabe, não tá seguro, o médico não falou com a gente foi fazendo no quarto, a paciente tava dormindo, a enfermeira mal sabe. Esse daqui tá vindo pro Brasil, é uma marca e é interessante. É a melhor? Não. Tem que usar esse? Não. Ô, gente, fiz uma confusão aqui, vou virar pra mim. Tem que ser esse? Não. Mas ele é interessante, achei interessante. Ele pode ser muito bem-vindo em alguns casos. Olha, consegui em 1 hora. Eu falo pra caramba. Mas consegui. 1 hora que eu falei pra vocês que eu ia deixar vocês ir pra balada, que hoje é sábado. E a tia vai deixar vocês irem. Mas eu pedi pra vocês ficarem aqui comigo até as 9, que vocês são novinha e pode ir pra balada depois das 9. Muito cedo e 8 horas. Era pra ficar aqui comigo e ficaram muito bem. Muito obrigada. Amanhã vamos ter mais aula. Então a gente vai fazer as nossas práticas, entender todo o raciocínio pra nossa prática. E vocês já vão começar a ganhar dinheiro com isso. Algumas pessoas estão me perguntando sobre o curso. Eu tenho sim um curso que é bem interessante para tape, né? Na verdade, né? Todo o meu curso, ele envolve não só pós-operatório, não só gestante, mas eu vou explicar um pouco mais para que... bora gastar! Para que vocês entendam o que eu gosto.
que ele não é um curso que fala só de tape. Ele fala de tape, mas ele dá muita dica no contexto, porque o tape, ele é perfeito, mas ele sempre vai ser algo que você vai fazer depois de alguma coisa, né? Ele não é algo único sempre, né? Então você vai fazer ali uma drenagem antes, depende do que é. E aí a gente consegue ter toda essa abordagem, né? E eu acho o meu curso, porque, né, é muito interessante pelo fato dele ser completo. Ai, Vanessa, eu gosto de trabalhar só com gestante. Cara, você vai ter gestante lá. Fátima, você viu que eu coloquei aula nova lá? Eu coloquei uma outra forma de... Como eu falei pra vocês, gente, não tem uma forma certa. Eu tenho uma forma, e coloquei lá no curso de aplicar no pós-parto. Estudei mais, apliquei uma outra forma. Já compartilhei com as minhas alunas. Já tá lá no curso a forma nova de aplicar. É a penúltima aula, Fátima, de aplicar. Vanessa, mas qual das duas tá certa? A Fátima vai me perguntar. As duas, né? As duas vão trazer uma retração para o abdômen. E amanhã eu vou colocar outra aula, porque vai sempre mudando, tá, gente? E eu vou sempre atualizando. Essas lives vão estar também lá nas aulas, no curso, tá? Vai ver, ficou bem interessante. Um abdômen bem legal que a gente fez. E é isso. Ele é muito completo. Então, se eu gosto só de tape num pós-parto, você vai ter como aplicar no pé, como aplicar na mão, como aplicar pra ela melhorar a dor lombar. Ai, quando ela melhorar depois cólica, vai ter pra tudo. Ah, mas eu gosto só de pós-operatório. Cara, vai ter todos os pós-operatórios. E o que é legal, conhecimento não é algo que você precisa economizar, né? Então, é interessante você ter um conhecimento das duas áreas, porque hoje você ama trabalhar com gestante, mas amanhã, se você se aperfeiçoar e gosta do pós-parto, ou hoje eu amo trabalhar com pós-parto, não me interessa aprender sobre gestante, mas e se amanhã você aprender, né? Enfim, falei, eu acho que eu confundi aqui na hora de falar. Então, dependente da sua área, se eu gosto mais só de gestante, eu gosto mais de pós-operatório, você não perde aprender os dois, porque amanhã essa gestante vai ficar com uma barriguinha flácida, vai querer fazer cirurgia e ela já vai ser sua cliente, que ela vai fazer drenagem com você. Aí você vai passar ela para outro paciente, para outro profissional, porque você não tem experiência com pós-operatório. Amanhã a gente vai falar um pouco do curso e eu vou colocar uma coisa bem interessante que, assim, será que eu falo hoje ou eu falo amanhã? Ai, eu falo amanhã, né? Mas eu vou falar uma coisa assim. Não, eu vou proporcionar, não. Como é que fala? Eu vou sugerir uma forma para quem quiser adquirir o curso, assim, e quem ama trabalhar com pós-operatório. Cara, que era o meu sonho. Eu queria ter alguém que fizesse o que eu vou falar pra vocês amanhã e por um preço que eu vou assim, cara, que sacanagem, você vai lucrar o quê por isso, mulher? Mas assim, eu vou fazer uma coisa assim que vocês vão achar, cara, é pegar na mão e falar, vem cá, vamos juntar, vocês vão amar. Assim, o que eu tô oferecendo era o que eu sempre quis e sempre tive a necessidade de falar, cara, e agora? Quem podia me ajudar? Eu vou oferecer isso pra vocês. Ai, vai ser muito bom. Então amanhã tem aula prática, amanhã vai ser o dia mais legal, eu acho, de todos. Amanhã vai ter aula prática e amanhã eu vou contar essa super novidade, vou falar mais do curso, vocês vão gostar. Tem minhas alunas aí que... Fátima, a gente nunca se viu, mas a gente sempre se fala, ela já é minha amiga, ela adora o curso. A Ruth é outra que já é minha amiga. Elas são
Fátima é tão linda que eu falei, Fátima, faz um vídeo pra mim falando o que você acha do curso. Ai, até chorei quando eu vi. Ela falou tão bem. Eu falei, será que ela falou pra me ajudar ou ela gostou mesmo? Eu fiquei pensando, mas ela é tão boazinha. Ai, gente, ela é... A gente tem que combinar, né, Fátima? E você mora tão perto de mim, né? São Paulo, gente. Ah... Ótimo. Ah, Fátima, você é muito nova ainda. Mas a gente vai se conhecer. A gente vai marcar isso aí. Vamos resolver isso daí. Você é minha vizinha. Sacanagem, a gente só fala pela internet. É isso. Então, vamos pra amanhã? Amanhã eu tô aqui às 8. E espero vocês também. Não me abandonem, que vocês vão amanhã aprender a ganhar dinheiro. Tá bom? Ah, será que é mais velha, Fátima? Não sei, hein? Eu vou perguntar lá no nosso Telegram, porque a gente tem minhas alunas têm um lugar exclusivo, né? A gente tá todo mundo unidas lá, onde a gente se ajuda. E Fátima tá lá. Beijo, gente. Até amanhã, viu? Eu moro em Santos, Ruth. Tem que vir aqui na praia. Até amanhã, Ellen.